Eu quero começar esse vídeo fazendo um alerta. Navegando em redes sociais, eu encontro perfis de pessoas que se dizem especialistas em investimentos. Daquelas que dizem que vão te tirar das dívidas, que vão aumentar o seu patrimônio, que vão te ensinar a investir. Mas quando a gente mergulha um pouco mais fundo no perfil dessas pessoas, você acha algumas incoerências. E uma delas é que uma simples conversão de taxa é feita de maneira errada. Consequentemente, é te ensinado de maneira errada. E isso é um problema. A maioria das pessoas pensa que se você pegar uma taxa anual e você dividir por 12, é a maneira correta de se fazer. Mas na verdade, isso se chama taxa nominal. Quando a gente fala de investimentos, a maneira correta de se calcular é usando equivalência. Ou seja, taxa equivalente. Quando a gente fala de investimentos, isso é muito importante, porque dependendo do quanto você está investindo, ou seja, quanto é o seu montante, essa pequena diferença pode dar um resultado muito grande lá na frente. E o propósito desse vídeo aqui é descomplicar essa taxa e te ensinar. Então aqui nós iremos fazer na HP e também no Excel. E se você ficar até o final do vídeo, vai ter uma surpresa. Chegou a hora então da gente colocar a mão na massa. Como é que muitas pessoas fazem essa conversão de maneira errada? Simplesmente o seguinte: se eu tenho uma taxa que é 12% ao ano, eu pego ela, divido por 12, o ano tem 12 meses, né? Então dá 1, então 1% é a minha taxa mensal. É bem simples, mas isso é completamente errado. E por quê? Porque essa é a fórmula nominal. E a fórmula correta é a fórmula de equivalência. Muitas vezes, o resultado da equivalência ele é até próximo dessa fórmula nominal. Só que como a gente está falando de dinheiro, de montante, né? Então essa diferença, mesmo que pouca, pode significar muito na questão de rendimento. Então se você está estudando para tirar o seu CEA, ou se você é um investidor que está querendo ficar cada vez mais profissional, você tem que fazer essas conversões de forma equivalente. Se você não tem muita familiaridade com fórmulas matemáticas, eu vou te explicar isso aqui rapidinho para a gente poder seguir, tá? E representa a taxa. Então aqui é o mês, né? E aqui é o ano. Então eu quero descobrir qual é a minha taxa mensal. O 1, ele vai estar presente em muitas fórmulas, porque ele representa o 100%, ou seja, a totalidade. Então, como aqui a minha taxa anual, ela está representada dentro de um todo, dentro de 100%. Então, a gente vai fazer essa primeira etapa. Na segunda etapa, eu vou fazer uma elevação. Eu tenho a minha taxa, eu quero saber outra, então eu vou elevar o prazo. Não é tão complicado assim, vamos chegar lá. E por último, eu vou retirar o 1. No início da fórmula, eu acrescentei o 1, para finalizar, eu retiro o 1. Coisas que nós temos que saber antes de iniciarmos. Vou colocar aqui no canto. Quando a gente fala de investimentos, o período é um pouco diferente. Nós sabemos que o ano tem 365 dias, porém, quando falamos de investimento, em dias corridos, o ano tem 360 dias. E quando nós falamos em dias úteis, o que eu quero dizer com dias úteis? Às vezes você tem um cofrinho lá que ele rende de segunda a sexta, sábado e domingo não, feriados também não. Então são dias úteis. Quando falamos de dias úteis, o ano tem 252 dias úteis e o mês tem 22 dias úteis, tá? Então pega essa informação que ela é muito importante. Vamos colocar aqui como, por exemplo, um CDB que rende 110%. A primeira etapa, que é encontrar quanto é que esse CDB vai render ao ano, ela é muito fácil. A gente pode fazer até numa calculadora normal, porque é simplesmente uma multiplicação. No momento da gravação desse vídeo, a Selic está em 15%, o CDI está em 14,9%. Então, se eu pego 110%, vai dar 16,39%. Então, aqui, super tranquilo, muito fácil. Você só multiplica e encontrou. O problema começa quando você quer encontrar a taxa mensal. Para a gente encontrar, vamos seguir a fórmula exatamente. Então, vamos lá, né? Enter, 16,39. Lembra que eu falei que aqui a gente tem que fracionar a taxa?
ou seja, pegar esse 16,39 e dividir por 100, basta aqui eu clicar no porcentagem que ele já vai fazer isso, tá? Então, a fórmula pede que eu faça o quê? Que eu some. Então, eu venho e somo aqui. Essa primeira etapa já foi feita. Eu quero saber o quê? O mês. Qual é a minha taxa mensal? E aqui eu estou trabalhando com dias úteis. Então, eu vou colocar 22 dias úteis. O mês, né? Então, 22, Enter, que é o que eu quero saber. E agora eu coloco o que eu tenho. No caso, eu tenho 252, que no caso é a taxa anual. Eu quero saber a minha taxa ao mês, então eu coloquei o período ao mês. Dei um Enter. E agora eu coloco 252, que é para informar que é o que eu já tenho, que no caso é a minha taxa anual. E aqui eu vou dividir. Você vê aqui ó, que ele pede para você dividir. Então eu vou dividir. Após você fazer essa divisão, você vem aqui na HP, onde tem esse Y com X aqui, que é a parte de elevar, tá? Então você vai clicar para você fazer a elevação. Bom, a gente já basicamente finalizou, tá? Aqui ele pede para você fazer o quê? Você tirar o 1. Então você coloca 1 menos, e como eu falei, não tem aqui na fórmula, mas complementando, se você fizer vezes 100, já que aqui você dividiu por 100, então você faz 100 vezes para você encontrar a taxa mensal. Agora eu vou importar um F2 aqui e nós temos 1,33. Se eu pego 16,39 dividido por 12, eu tenho 1,3658, tá? Então nessa divisória de fórmula nominal, eu tenho uma rentabilidade maior. Só que, como a gente viu aqui na prática, é 1,33. Então isso é muito importante que você saiba a maneira correta de você fazer para você poder fazer a previsibilidade aí dos seus ganhos. Eu vou ensinar agora como a gente fazer tudo isso aqui de maneira mais rápida. Aqui eu pego 16,39, clico no I, que é taxa. Agora eu venho 1 PV, 1 novamente, N, depois eu aperto no FV, agora eu coloco 12, que no caso são os meses do ano, né? 12 meses do ano, N, e por último eu aperto no I, de taxa. Ele vai me trazer o resultado de 1,27. A HP usou dias corridos, tá? E não dias úteis. Quando a gente fez a fórmula, nós usamos dias úteis. E se você quiser dias corridos, você também pode usar a fórmula. Simplesmente você faz uma adaptação. Ao invés de você colocar os 22 dias, você coloca 30 dias. Vamos partir agora para o Excel. Aqui eu coloquei que o aporte seria um aporte de R$1.000. A taxa CDI é 14,9, né? E 110% é quanto esse CDB rende. É muito fácil a gente descobrir a taxa anual. Eu já coloquei os dados aqui, mas vamos fazer o seguinte. Vamos pegar 110 vezes 14,90 e chegamos aí na nossa taxa anual. Muito simples para a gente descobrir. Aqui no Excel pode complicar um pouquinho quando a gente fala aqui de fazer a conversão para a taxa mensal, tá? Porque aqui a gente vai digitar bastante coisa, tá? Então eu peço que você preste muita atenção no que a gente vai fazer agora, porém eu vou deixar aqui na descrição também. Vamos iniciar, né, a fórmula e vamos abrir aqui um parênteses, vamos colocar 1 mais. Lembra que eu falei 1 mais sempre é o todo ali, o 100%, né? Vamos abrir aqui 2 parênteses, vamos colocar 1 mais novamente e vamos abrir mais um parênteses. Agora vamos começar a selecionar as células. Aqui nós iremos selecionar a taxa do investimento, que no caso é o 110%. Selecionar aqui e vamos multiplicar pela taxa anual desse investimento, tá? E agora a gente fecha o parênteses novamente. Vamos agora fazer uma elevação. Vamos abrir parênteses novamente. Vamos colocar 1 sobre 360. Vamos fechar. Vamos fazer menos 1 e vamos fechar os parênteses. Agora, para finalizar, nós vamos elevar novamente 29 menos 1.
Olha só, a gente digitou bastante coisa aqui, tá? Nós iniciamos a fórmula com um mais e terminamos a fórmula com um menos, né? Iniciamos, tiramos. Dentro dos parênteses, nós também colocamos o mais e também nós tiramos. E aqui nós estamos multiplicando a taxa do investimento, que é 110%, pela sua taxa anual. Estamos elevando o prazo de 1 em 360. Aqui, como vocês estão vendo, eu estou fazendo em dias corridos, tá? Quando eu apertar Enter, é para ele dar um resultado muito próximo a 1.33. O resultado deu 1.34. Tanto no Excel, quanto na HP, ou até mesmo fazendo na mão, você pode ter alguns resultados que divergem, mas o importante é, toda essa fórmula aqui é necessária para você fazer uma conversão da taxa anual na taxa mensal. Mas você vê que é bem legal, né? Então essa é a maneira correta para a gente poder fazer. Existe uma fórmula, a gente pode seguir ela de uma maneira bem extensa, fazendo na calculadora, que apesar que não é tão demorado assim para fazer, né? Mas podemos fazer através do atalho que eu ensinei aqui também. Volta o vídeo caso você não tenha conseguido pegar, né? E se você usa muito o Excel, você pode usar essas fórmulas aqui também para poder chegar a um melhor resultado. Agora, para você que ficou até o final do vídeo, no início eu falei que tinha uma surpresa, né? Eu vou fornecer para você essa planilha. Ela vai estar disponível para download aqui na descrição do vídeo. Porém, ela é uma planilha protegida e somente você que ficou até o final do vídeo é que vai saber a senha para poder desbloquear e abrir a planilha. E lá vai, hein? A senha é Aspirante 2026. Tudo minúsculo, tá? E essa planilha já vai fazer para você de forma automática. Vamos lá, eu tenho R$1.000, o CDI é 14,9%, o rendimento é de 110%. Vamos dizer que eu estou investindo aqui durante 6 meses, então eu tenho 22,5% de imposto de renda. A planilha vai trazer para você o seguinte: quanto é o seu rendimento, quanto é o seu imposto de renda e quanto é o seu rendimento diário líquido, ou seja, já com a incidência do IR. E aqui em cima ele te dá uma visão geral de quanto é o imposto que você pagou e também qual é o seu resgate líquido. Então aqui é uma maneira muito mais rápida de você colocar as configurações aí do investimento que você quer, para você conseguir saber qual é o imposto de renda, quanto ele vai estar rendendo ao dia, dentro desse período, quanto tempo você vai conseguir ali de rentabilidade nele, né? Para facilitar a sua vida, na verdade. Vamos falar um pouquinho da linguagem aqui do canal, tá? Já que eu estou falando aqui de aporte, quando você faz um investimento em algo, você espera um retorno. Então, quando eu digo para você fazer um investimento aqui no canal, é para você se inscrever. O retorno são os vídeos com o conhecimento que você vai estar recebendo. Quando eu falo de fazer o aporte, é para você dar aquela curtida no vídeo, ou seja, você está aportando, você está apoiando o canal. Quando nós falamos de prospectar, nos ajudar a prospectar, é compartilhar esse vídeo com seus amigos, ou seja, captar mais investidores para o nosso canal. E se eu digo para você, deixe o seu radar aspirante ligado, é para você deixar as notificações do YouTube ativas, para você não perder os próximos vídeos. Então, se eu te ajudei com esse vídeo, você conseguiu entender qual é a importância de você fazer a conversão correta da taxa, quanto isso pode representar lá no resultado dos seus investimentos. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.